Salve, muito boa noite. Eu sempre digo aqui que política define a sua vida, a escola do seu filho, a sua casa, e se você não gosta de político, você será certamente administrado por um político, não tem jeito. Há coisas na vida que a gente não fica longe, né? E nós estamos há 2 semanas de uma disputa muito importante, que vai decidir, portanto, o seu futuro, né? 2 semanas, menos de 2 semanas, né? E diante deste momento tão tenso, onde há tantos debates assim, o Frente a Frente, que sempre fala aqui de política, vai analisar a política por dentro e a intenção do eleitor. Será uma conversa muito boa hoje aqui nessa mesa redonda. Eu queria apresentar a vocês a Patrícia Reis, que é diretora de pesquisa qualitativa, né? Do grupo Opinião. Isso. É uma função muito importante, um modelo de trabalho muito interessante, porque não se resume a pesquisa de opinião política, mas também de mercado de trabalho. Hoje, tudo é pesquisa. Patrícia, muito boa noite. Obrigado por estar aqui nos estúdios da Rede Vida. Boa noite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, e como sempre, aqui minha parceira, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Patrícia. Boa noite para você. E olha, gente, esta eleição, em termos de pesquisa, pelo que a gente analisa aí já há muitos anos, está muito diferente. O eleitor sempre foi meio desconfiado, mas parece que agora ele está um pouquinho mais. Nós estamos aí há praticamente 11 dias das eleições. E, Patrícia, o que a gente pode dizer, com base aí nos seus 30 anos de experiência nessa área de marketing político e pesquisa, já é possível saber o que move o eleitor na hora que ele vai para dentro daquela cabine, ele olha aquela urna com aqueles numerozinhos ali que ele precisa digitar? O que move? Qual é o principal sentimento que o eleitor leva para aquele momento? O momento de estar frente à urna é um momento que ele sente de uma maneira forte, né? E não é nunca um apertar de números pacífico, né? Porque ele está cheio de sentimentos que muitas vezes são até mesmo contraditórios, né? A gente tem eleitores que mudam de voto nesse momento, né? Pode parecer incrível, mas isso acontece, principalmente porque quando a gente chega no final da campanha, a gente levou o eleitor ao máximo da sua emocionalidade, inclusive da sua própria loucura, porque eu tenho um movimento que né, como a gente brinca, é uma injeção de adrenalina nesse eleitor. Então, ele tem as suas certezas, ele tem as suas incertezas, ele tem a sua angústia desse momento, porque ele sabe que no dia seguinte, como você bem falou, ele vai ter um novo mundo ou um mundo que continua igual, mas as cartas serão diferentes e a vida dele pode ser diferente. Eu acompanho política há muito tempo, né? Fazendo cobertura aqui do Congresso, do Palácio, dos ministérios, mas também já acompanhei muito política por dentro, ou seja, nos municípios. E eu percebo que a política, assim, ela é composta ali de muita paixão, né? De emoção e um pouco de racionalidade. Como é esta decisão? Qual é o percentual ali de emoção e de razão na hora da escolha do voto? No final da eleição, a porcentagem, vamos dizer, se a gente pudesse dividir razão e emoção, razão e paixão, a porcentagem de um pensamento mais racionalizado, vamos dizer assim, ela é mínima, né? A gente volta num esquema de paixão, de torcida organizada, de futebol, de pertencimento. Eu estou lidando numa esfera afetiva muito maior. É por isso que o neuromarketing cresceu muito nesse setor. Exato. E que é o afeto, né, que a gente já conversou sobre isso. O voto, ele é sempre um voto que é movido pelo afeto. Ele é um voto emocional. Aquilo que a gente chama de um voto racional são as razões que as pessoas vão juntando para dar uma explicação para o seu voto. Agora, o que nos afeta, né? O que nos afeta? O que move é o afeto, mas o que afeta esse afeto? O que nos afeta, né? Então, eu tenho a imagem dos candidatos que ela é construída ao longo do tempo.
que são traços de imagem, que são pequenas frases, que são pequenas inserções, que são a visão que eu tive do candidato, às vezes na rua, né? Um candidato que pegou na minha mão, que me deu um sorriso, que me abraçou, um candidato que abriu a minha escola, que veio falar comigo. Então, eu tenho um processo de construção de imagem ao longo do tempo e são várias coisas que, de repente, formam esse bloco, né? E uma das coisas que é extremamente importante para o eleitor e que quando a gente vai entender a imagem e o que o afeta, uma das coisas é a representatividade. É o quanto eu consigo, enquanto eleitor, olhar para aquela figura e essa figura ser um continente das minhas expectativas, dos meus sonhos, é o quanto que ele tem dentro dele que eu posso projetar os meus sonhos, a minha confiança, né, o quanto que eu consigo me ver. Mas eu percebo que às vezes as pessoas votam contra os seus próprios interesses pessoais. É um servidor público que vota contra um candidato que defende o servidor público, mas ele não acha, ele se identifica com outro que é contra o servidor público em vários setores. Peguei o servidor público porque é uma faixa bem definida. Isso mostra exatamente que o voto é muito pouco racional. Uhum. Né? Porque, inclusive, uma das grandes questões da sociologia porque as pessoas, muitas vezes, votam em candidatos que são contra os seus próprios interesses econômicos, né? Muitas vezes. Então, né, a camada, por exemplo, mais vulnerável ou de baixa renda, que vota em candidatos que têm uma postura que não é uma postura de assistência, por exemplo. Agora... Certo? Porque eu estou movendo valores, eu estou movendo em outra esfera que não é a esfera racional. E que nem sempre esse interesse é claro para o eleitor. Nem sempre isso tá conscientemente, está bem explicado para ele. Pelo contrário, né, as campanhas tratam de atuar no nível emocional o mais possível para trabalhar com a questão do afeto e essas questões que são mais racionalizadas, de interesse próprio, elas ficam escanteadas em segundo plano, e a gente não tem ninguém que possa esclarecer. Na verdade, você está votando nesse candidato, na verdade é isso que você está votando, né? E esse outro candidato é isso, tá certo? Então... Fica difícil ter definições, assim, né? Imagens nítidas de cada candidato. Muito difícil. Agora, a gente está vendo aí nesses últimos dias uma grande campanha, começou já uma campanha pelo voto útil. Como é que isso se processa? O eleitor segue mesmo esse chamamento aí de quem está na frente pelo voto útil? Ou a tendência é sempre, porque a gente viu aí nos últimos tempos, todas as eleições no Brasil têm tido 2 turnos, né? Essa coisa do voto útil não pegou muito, pelo menos nas últimas eleições. Lá atrás, em 98, na segunda campanha do Fernando Henrique, ele falava, olha, é melhor eu ganhar no primeiro, porque a gente tem uma crise econômica. Ele nem foi para os debates, porque ele dizia que estava cuidando da crise econômica, funcionou ali aquela questão, porque ele realmente venceu Lula no primeiro turno, né? O Fernando Henrique ganhou ali, a diferença foi pouca, mas deu uma vitória no primeiro turno. De lá para cá, essa estratégia para dar primeiro turno não funcionou. Ninguém mais ganhou no primeiro turno. Isso você acha que pode surtir efeito agora ou muita calma, devagar que o santo é de barro, não dá para ter uma avaliação precisa? Não dá para ter uma avaliação precisa, porque o que a gente tem hoje como cenário? A gente tem os 2 candidatos, que são justamente os candidatos que têm a maior consolidação de imagem, né? Porque eles são extremamente... têm uma imagem já formada para o seu eleitor, e que eles estão... Eu poderia dizer que eles não se movem muito, né? Com grandes... Eles não dão um salto que seja capaz de levar um deles no primeiro turno, né? Então, eu tenho realmente uma posição muito de forças muito equivalentes, vamos dizer assim. Então, a chamada para o voto útil passa a ser a única estratégia. Ela é até considerada meio agressiva no mundo político, né? Patrícia, a gente fala muito aqui nas qualis.
As qualitativas são pesquisas que tentam sequestrar ali o que pensa o eleitor, né? O pensamento médio. Não é a quantitativa de quantos votos tem, mas o pensamento médio, para que o candidato possa moldar o seu discurso, né? Hoje o eleitor quer o quê? Qual é a qualidade, qual é o perfil em geral? Aí vamos até abandonar um pouco o candidato à presidência e indo ali para os deputados. O que o eleitor está procurando? No caso dos deputados? Dos deputados. No caso dos deputados, o que o eleitor, em geral, quer é representatividade, né? É que esse deputado seja como se fosse um pombo-correio. Mas Ele é o corporativista ou o que leve o seu pensamento nessa mensagem? Não, que leve o seu pensamento. Que leve o seu pensamento e que traga recursos, por exemplo. Tá? O que acontece no Brasil? Quando eu falo de cargos legislativos, seja para a Câmara ou seja para o Senado, as pessoas não entendem muito qual que é a importância. Então, ele acaba sempre, as pessoas acabam atribuindo a esse cargo papéis que são do Executivo, né? Então, ele não sabe muito bem o que é um deputado e qual que é a importância de um deputado, né? Que é, enfim, pensar o país, para onde que nós vamos, etc. São coisas que são muito etéreas. O E eleitor orçamento, quer, mas todo mundo se lembra do orçamento. mas também não consegue fazer a ligação, né? Assim, o orçamento é importante, mas eu não vou... Quando ele vai votar no deputado, ele não está pensando que esse deputado vai trabalhar com orçamento. Aliás, isso nunca apareceu. Faz 30 anos que eu faço grupo e que a gente pergunta, e isso não aparece de jeito nenhum. São coisas completamente, né? São coisas completamente separadas. Então, o que ele espera de um deputado? Que traga verba para o hospital. Né? A gente vê que dê empregos, quer dizer, é uma confusão. Uma função do Executivo. Exato. São sempre funções executivas. Quando a gente vai antes das emendas secretas. E, aliás, por isso que elas existem, né? Porque também os deputados sabem que eles têm que colocar verba aqui, ali, porque senão então, eles não só para resumir, o eleitor está pedindo um deputado e tal que o represente no Congresso Nacional com as suas vontades, com as suas mensagens, com as suas defesas políticas, corporativistas, né, de categorias e assim por diante. Exatamente. Virão muitos delegados, policiais, não? É possível. A gente começou esse movimento lá atrás, né, algumas eleições de pessoas que representam os interesses de uma corporação e também pessoas que representam a piada, né? Que representam né, aquela coisa de ruptura, de protesto, né? O voto de protesto. Percebi que muitos ligados à religião também virão. Muitos. Por falar em religião, como é que essa questão dos valores incidem numa campanha? Porque vem, né, a gente vê aí, tem gente pregando, porque tem que ser alguém. O presidente Jair Bolsonaro mesmo tem feito ele tem feito uma campanha, uma parte dela, pelo menos, muito voltada para essas questões, né? Família, Sim. Religião. Isso tem ali um apelo perante o eleitorado? Isso tem um apelo, sobretudo no meio evangélico, que é onde ele tem, né, buscado seus votos, mas o Lula também tem voto no meio evangélico. Está misturado, então, política e religião? Está misturado política e religião, porque ela sempre meio que esteve misturada, né? Assim, a liturgia política, ela é uma liturgia que ela nasce da religião, né? A separação igreja-estado é uma conquista moderna, porque, né, tem, não sei, 200 anos, né, 300 anos que isso tem sido uma luta intestina para separar a igreja-estado, e agora a gente tem essa colagem de novo aqui no Brasil com o meio evangélico. Mas o meio evangélico, eu volto a dizer, ele é um meio muito fragmentado, ele tem diversas correntes, ele não vota como um bloco único, e hoje eu tenho dentro da igreja evangélica uma corrente de pastores e de igrejas que são contra essa mistura da igreja com a religião. A própria legislação eleitoral proíbe. Eu vou te fazer aquela pergunta de $1 milhão, né? Dá para confiar nessas pesquisas que estão aí? Olha, dá para confiar nessas pesquisas que estão aí.
O que não dá para confiar muito é se o eleitor vai ou não mudar de voto na última semana ou nos últimos dias, né? Então, isso é uma coisa que a gente realmente não tem controle e tudo pode acontecer, porque a campanha, as pesquisas, as pesquisas quantitativas, elas são uma fotografia que ela vale só para aquele momento. Eu não sei o que vai acontecer daqui para lá. Eu posso ter uma expectativa e ver a movimentação que vai, né? Eu posso ter uma análise do que provavelmente pode acontecer, mas é provável. Eu não sei se acontece um fato muito diferente, isso pode mudar do dia para a noite. Agora, Patrícia, a gente já viu, porque muita gente diz assim, as pesquisas estavam erradas, e às vezes a pessoa fica desconfiada, até com uma certa razão, porque, por exemplo, lá em Minas Gerais, na eleição passada, todo mundo achava que a ex-presidente Dilma seria eleita senadora. Havia ali uma polarização entre Fernando Pimentel e Antônio Anastasia, e quem venceu foi Romeu Zema, que vinha lá do Partido Novo, um partido pequeno, que quase não tinha tempo de televisão. Aí falou assim, mas as pesquisas então estavam todas erradas. Podiam estar erradas? O eleitor escondeu ali, ou foi uma coisa que pegou ali uma onda na última semana, nos 3 últimos dias e mudou tudo? A eleição de Minas é uma eleição muito interessante, porque também o que acontece? A gente tem um número que ele acaba não mudando muito na quantitativa. Mas quando a gente faz a qualitativa, porque a qualitativa é para saber o que está por trás desse número. Quando a gente vai e conversa com as pessoas... São pesquisas diferentes ou a avaliação? São completamente diferentes, né? Porque o que eu quero saber, as quales das quantes. Né? Na qualitativa, eu não estou interessada com o número, eu quero saber o que está passando na cabeça do eleitor e o que ele está pensando, o que o está movendo, o que está afetando a vida dele, por onde que a cabeça dele está indo. E muitas vezes eu tenho esse sentimento do eleitor que é ambíguo e que é desconfortável, a gente vai sentindo assim que ele vai votar naquela pessoa, mas ele está desconfortável com aquilo, e aí ele faz assim um clique no final, na última hora. Então é muito importante, principalmente numa eleição que está assim muito polarizada, onde e os dados são muito cristalizados, eu entender o que está passando na cabeça desse eleitor, porque realmente eu posso ter algumas surpresas, né? E, sobretudo, porque eu não estou no domínio da racionalidade. Eu estou muito mais próximo da loucura do que da razão. Essa história de Zema é como se chegasse hoje, daqui lá no dia 2 de outubro, então, fosse abrir as urnas e dizer, não, gente, quem chegou na frente foi Simone Tebet e os 2 outros que estavam lá ganhando, indo na frente, acabaram fora da eleição. Agora você está me falando isso, foi muito interessante. Eu fiz algumas pesquisas qualitativas nessa época em Minas. Então, o que a gente via? Existia um eleitor mineiro extremamente desconfortável com aquela polarização, que era a última polarização PT-PSDB. Eu tinha um candidato numa época, né, em 2018, que todo mundo queria alguma coisa nova, diferente. E eu tinha um candidato que ele nem era conhecido, né? Porque o meu Zema do Triângulo Mineiro. Eu citei a Simone Tebet, mas podia ser Ciro Gomes, sei lá, o Soraya Tronic, qualquer um desses, Felipe Dávila, né? Desses aí que estavam no meio. Que nunca tinha mexido com política. Né? E o apelo dele era de uma coisa assim nova, num mar de lama. Exatamente. Tá certo, assim, porque as campanhas também foram muito agressivas. Em Minas, de Pimentel e Anastasia, foram extremamente agressivas. Chega uma hora que o eleitor fica simplesmente enojado. Então, e aí eu tinha alguém ali que já vinha crescendo, mas que nas quantitativas a gente via esse movimento na quali, mas a gente não via refletido na quanti. E aí veio agora, em relação à eleição presidencial, a gente tem algum movimento nas quales nesse sentido de mudar? Olha, a gente tem uma parte do eleitor que está com Bolsonaro, né, que responde que vota em Bolsonaro, e uma parte do eleitor que diz que vota em Lula. Eu tenho esses votos que são anti. Eu não estou votando porque eu gosto do Lula. Eu tenho uma porcentagem grande desse voto anti, né? A gente fez uma pergunta. E esse bloco pode se mover. E esse bloco pode se mover. A gente fez uma pergunta. A gente fez uma pergunta que
quão satisfeito você está com o seu voto. E 40% dos eleitores, né, aqui no DF, de Lula e de Bolsonaro, eu tenho 40% que está mais ou menos satisfeito. Ou seja, eu conheço as falências, as deficiências do meu candidato, mas eu vou ficar com ele. Mas não é o candidato que eu estou plenamente satisfeito. Então, eu tenho dentro dessa base gente que pode sim se mover. E aí eu não sei, as campanhas Lula e Bolsonaro subiram bastante o tom dos seus ataques. Quando eu faço isso, eu tenho um risco de realmente não saber o que vai acontecer com o eleitor. Provocar instabilidade, né? Tá bom, pois não, não, eu só queria falar, o eleitor ainda pode fazer uma rebelião, porque quando eu penso na eleição de Minas, é como se o eleitor tivesse se rebelado e dito não quero no último momento. E chega dessa história, agora nós vamos mudar. Patrícia, quanto custa mais ou menos uma pesquisa nacional? Quantitativa? Quantitativa. Não Dessas tenho. que estão sendo publicadas, nem mais ou menos tem ideia? Não tenho a menor ideia. É muito caro, né? Não tenho a menor ideia. Não é o maior custo de uma campanha, não é a pesquisa. Depende de quantas pesquisas se faz, qual o fluxo de pesquisas, né? Depende. O que eu queria dizer é que todos os partidos, todos os candidatos têm as suas pesquisas, as qualitativas, né, as qualis e as quantitativas. E ali ele se move no discurso, no debate, né? Então, é por isso que eu chamo a atenção que há de que se acreditar, até quem fala que não acredita em pesquisa, faz pesquisas. Nós estamos acostumados, né, Denise, a acompanhar esse processo, esse debate. É verdade, né? sempre todo mundo faz pesquisa. Mundo faz. Os partidos fazem, inclusive, os chamados trackings, que são diários. Eles ligam para as pessoas todos os dias para captar sentimentos, para ver se o horário eleitoral deles está indo para o caminho certo, para ver se o voto feminino está indo para A, B ou C. E como é que está, Patrícia, nas suas pesquisas, essa questão relacionada aí ao voto feminino, que desta vez a gente teve lá no debate da Band, né? As meninas, as candidatas, ganharam ali aquele debate, mas pelas pesquisas quantitativas, elas não levaram. Né? Como é que está esse voto feminino? Mulher vota em mulher? Pois essa é a grande questão, porque se as mulheres votassem mulheres, Soraya Tronic e Simone Tebet estariam aí, né? Eleitas. As duas ao mesmo tempo. Aliás, não só ela, como uma série de mulheres que se candidatam. É uma pergunta muito difícil e ela é muito complexa de se responder, porque quando, para cargos menores, é mais fácil as mulheres votarem em mulheres. Para cargos maiores, elas têm uma expectativa que acaba caindo no que a gente já tem estabelecido, que acaba sendo masculino, né? Então, elas querem uma pessoa que tenha força para mudar, para transformar, para colocar política, que seja uma líder. Como a gente tinha falado, né, que eu voto pela imagem, que essa imagem desse candidato ela é construída ao longo do tempo, eu não tenho nenhuma expressão das nossas políticas, porque elas não têm tempo, elas não têm ainda história. Essas avaliações, assim, vocês usam o quê, além, evidentemente, de números? Um pouco de psicologia? Eu disse que a neurociência está sendo muito usada hoje no marketing político e na avaliação. O que vocês usam para definir aí exatamente as qualitativas? Olha, ela está... Tem muita psicologia. Né? É basicamente da psicologia social. Quer dizer, para você analisar um grupo e aquilo que as pessoas estão falando e entender quais são os mecanismos que elas utilizam... As decisões coletivas. Exato, né? Como que... Inclusive como, vamos dizer assim, né? O inconsciente coletivo, como ele se move e quais são as coisas que fazem com que as pessoas se despertem ou se fechem, para questões políticas, elas um instrumento que vem da psicologia social. Mas vocês chegam a dizer para um candidato, olha, você tem que se portar assim, tem que se vestir assim, tem que ter esse tom de voz e tem que fazer esse discurso, existe isso? Olha, quando existem coisas que são muito dissonantes, existe, mas isso não quer dizer que o candidato vá fazer. Por exemplo, uma vez
a gente fez pesquisa para um candidato ao Senado que ele tinha um cabelo comprido. Não era nada adequado que ele tivesse, porque as pessoas só simplesmente olhavam e aquilo não combina com o senador, era uma coisa simples. Mas ele não cortou o cabelo, porque o cabelo era parte da sua identidade. Eu li o livro do Duda Mendonça, Então... que assim, para mim, me esclareceu muita coisa, embora não tenha sido totalmente escrito por ele, mas me dá uma ideia muito boa de marketing político, e ele fala exatamente da escolha do terno, da gravata, do sapato do candidato. É muito importante isso também que você está me falando, porque o eleitor também não é bobo. Ele não é bobo. Isso. Se está embalado demais para presente, tem alguma coisa errada, né? O eleitor não é bobo. O eleitor não é bobo e ele percebe. Quando eu digo, a escolha não significa que ele escolhe o melhor, mas escolhe o adequado. Né? Exato. Então, é muito interessante, porque quando a gente faz avaliação de propaganda política, às vezes você tem aqueles programas que são elaboradíssimos, são belíssimos, tem uma coerência. O eleitor vai lá e acha aquilo um lixo. Porque o que ele fala, o que ele aprendeu, isso é um teatro. Eu não tenho um candidato, eu tenho um ator. E eles falam, ele está lendo e ele está mentindo, e ele não está olhando, e ele, entende? Então, o eleitor não é bobo. Olha, em 2010, eu estava fazendo grupos no interior do Paraná, com classe C, e tinha ali estava testando material e tinha uma pessoa, assim, muito simples, muito humilde, que falava, inclusive, português bem errado. Eu mostrei para ele, ele falou assim, olha, depende do que o marqueteiro dele quiser transmitir. Quando ele falou isso, eu falei assim, gente, o eleitor sabe, né? Ele sabe. Quem é artificial? Não, e até, né, falar assim, no interior do Paraná, uma pessoa super simples, já sabe que existe uma coisa chamada marqueteiro, eu não tenho mais nada o que inventar. Ou seja, o nosso tempo está quase acabando, Patrícia, mas eu queria perguntar para você a respeito das redes sociais. Como é que se isso realmente tirou o espaço da televisão, ou se as duas coisas, porque muitos analistas, né, Zé Maria, a gente tem ouvido muito isso, muitos analistas dizendo aí, não, olha, essa questão, as TVs agora voltaram a ter aquela importância que já tiveram no passado, porque as redes sociais ninguém acredita. Enfim, como é que está qual é a sua avaliação a esse respeito? Não, as TVs perderam muito do seu espaço. E é definitivo. Que já tiveram. É definitivo, e uma das razões pelas quais é definitiva é justamente isso que a gente estava falando, porque o eleitor aprendeu que aquilo é um faz de conta. Um teatro. É um teatro. Então, ele já não vê, ele não... inclusive, quando ele está tendendo para um candidato, ele liga uma outra chave porque ele acha que aquilo é uma enganação. Nas redes sociais, eu tenho um movimento diferente, que eles acham que é muito mais espontâneo e é muito mais verdadeiro. Ok, Patrícia, eu queria agradecer muito a sua presença aqui Boa no Frente a Frente, e já fica o convite para você voltar outras vezes, especialmente quando, depois da eleição, para a gente tentar explicar o que aconteceu com este eleitor, com você que estará aí no dia 2 de outubro, definindo o seu voto, dando seu voto lá na urna eletrônica. Zé Maria, mais um Frente a Frente nesse período aí que agora está quente, bastante quente, e nós vamos trabalhar de tédio essas 2 semanas. Nós não vamos padecer nessas 2 semanas, né, Zé graças Maria? a Deus, né, que há essa tensão e esse debate. Isso ajuda a decisão de todos nós, né? E como eu disse no início, é você que vai decidir. É isso, muito boa noite. Muito obrigada. É isso, e para você que esteve aqui com a gente até agora, muito boa noite e até a semana que vem.